A nova modelagem do pedágio proposta a nova modelagem de pedágio proposta ao Paraná levou, nessa quarta-feira, ontem, os deputados estaduais para uma nova reunião com o Tribunal de Contas da União, em Brasília. No encontro, os deputados Arilson Chiorato, coordenador de frente parlamentar sobre o pedágio no Paraná, instalado na Assembleia Legislativa do Estado, Evandro Araújo, do PSD, vice-coordenador da Frente, e Thiago Amaral, vice-líder do governo na Assembleia, se reuniram com integrantes da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil do TCU. Durante a reunião, que durou cerca de 2h30, dois professores que coordenaram o estudo feito pelo Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná apresentaram os pontos mais questionáveis do pedágio ao subsecretário da CEINFRA, Fábio Amorim, a diretora Laura Berlink e os técnicos também da CEINFRA, e para a Carla Garcia, assessora do ministro do TCU, Valton Rodrigues, com quem os parlamentares se reuniram já na semana passada. Daí esse tema dos pedágios, vai e volta, vai e volta. Afinal, Rigon, o que vai dar esse pedágio? Vai dar bom, vai dar ruim? O que é isso daí tudo? A essa altura do campeonato, pelas palavras do próprio Chiorato, falou assim, o Legislativo fez o que pôde. Eu senti por detrás dessa frase que eles assim, acabou, vai. Essa conversa de que vai vir já reajustado, que não vai ser aquilo que foi prometido, isso vai ficar bem claro. É o que me pareceu. É a mesma coisa da bomba fiscal que vai estourar a partir do ano que vem. Você segura as coisas até um certo ponto, no caso do pedágio até o final do ano. Mas depois você tem que recompor, você tem que... Né? E eu só queria registrar que teve um outro deputado estadual da região que queria ir junto, porque na primeira vez que o pessoal foi lá pedir para o TCU levar o documento e pedir para uma reanálise, eles ganharam visibilidade, ganharam mídia. Aí o deputado falou de ir nessa, mas não foi, acho que houve algum probleminha, ele foi barrado lá, não foi não. Vai lá, Francês. Então, eu estou estranhando aí a ausência do Luiz Cláudio Romanelli, que é o grande especialista em pedágio aí, que há muito tempo luta contra o pedágio, inclusive é um fura pedágio famoso. Acabou até tendo problema policial ensinar como furar o pedágio. Mas nós devemos esse problema do pedágio aí a todos os governadores, sem exceção. Todos eles prometeram, não fizeram nada. E o Ratinho, embora esteja posando aí de bonzinho, né? Porque esse ano nós estamos sem pedágio, ele entregou mais 2.000 quilômetros de estrada paranaense e praticamente dobrou o número de rodovias paranaenses que vão ser pedagiadas. Agora, nós vamos ter talvez o pedágio um pouco mais em conta, que nunca é em conta, né? Ninguém quer pagar isso. Mas vamos ter mais praças de pedágio. Entendeu? Então, e parece também que vão cortar um pouco do benefício que ia direto para as prefeituras, que os prefeitos próximos de praças, eles se posicionavam a favor do pedágio e não dos moradores de suas cidades. Celestino. Novidades que não tem ainda, né? Então a gente não sabe o preço, a gente não sabe quando que vai começar a tocar, quando o governo federal vai mandar as suas máquinas, né, a sua força-tarefa para colocar as pedagiadoras, os pedágios em ordem, porque deve estar sucateado, deve estar depredado, né? Então a gente não sabe ainda muita coisa. E a gente não tem né, essa vontade dos deputados em passar isso para a população, deixá-la mais tranquila a respeito disso, né? Então a gente tem que esperar, novidade nenhuma. Vamos lá, vou passar para o professor Itamar. Vitor, o ideal seria estrada conservada, largas, duplicadas, sem pedágio, né? Todo mundo quer isso. Inclusive eu, com essa cara de besta, também quero. Mas não é possível, então tem que ter as estradas pedagiadas, geralmente elas são melhores. Inclusive aqui no estado de São Paulo, as rodovias são muito boas. A Dutra é um tapete, né? E o pedágio não é tão alto, não. Daqui para São Paulo tem 3 pedágios, que daria isso que 10, 12 reais ao todo, né? 16 reais ao todo. E a pista é muito boa. Ayrton Senna, melhor ainda, mais larga, pedagiada, com menos pedágio, inclusive, que a rodovia Presidente Dutra. Então,
tem que definir isso, digamos assim, rápido, exatamente para que deixe para a população uma perspectiva, uma orientação, né? Agora, uma coisa que até o Francisco tocou aí, eu acho também, eu nunca entendi por que um município que cedia uma praça de pedágio recebe recursos dessa praça de pedágio, quando aquela praça não dá nenhum prejuízo para o município, né? Eu nunca entendi. Deve ter uma lógica aí, eu estou por fora do negócio. Mas isso acaba angariando o apoio de muitos prefeitos para a modalidade de pedágio, e aí vem novamente, né? Quanto mais sobe a arrecadação, que isso também deveria ser algo fixo, né? E não dependendo do valor do pedágio do dia. É isso, Vitor. Antes de passar para o Lanza, pode responder, Francisco. Dá sim, professor, porque quem mora perto de uma praça de pedágio, saiu de casa, está dentro da praça, entendeu? E tem que retornar para casa, vai e volta. Por exemplo, moradores entre Arapongas e Rolândia tem um problema seríssimo, que as duas cidades são muito unidas em comércio, em relações, e ali tem uma praça de pedágio no meio, fica caríssimo e a distância é muito curta. Mandaguari também. Outro problema com relação ao pedágio é que, se fizerem as obras prometidas desta vez, pelo menos pode ser que valha o pedágio, né? Porque o sistema que teve até agora aí, ele não cumpriu as obras prometidas. Vai lá, Lanza. Olha, Vitor, só queria destacar um ponto que acho que poucas pessoas falaram, que após a saída das concessionárias de pedágio, não estou querendo defender pedágio aqui, tá? Pelo amor de Deus! Mas após a saída das concessionárias de pedágio, o índice de acidentes e a demora para o socorro chegar ao local aumentou drasticamente, Francisco. Principalmente porque agora é o governo do estado do Paraná, que está responsável pela questão do socorro nas rodovias. Se um carro quebra, precisa de guincho, e não tem esse tipo de equipamento. Não tem guincho, não tem ambulância. E eu até pergunto, cadê esses carros, esses veículos que eram das concessionárias e que as concessionárias terão que devolver para o governo do estado, para o governo do estado poder executar o serviço? Cadê? Aonde que estão? Viraram sucata? A boa notícia é que as motocicletas estão liberadas. Vai lá, Bárbara. Não paga pedágio. Então, e inclusive a NTT, né, ela prevê um aumento de 23,3% aí nessas tarifas do lote 2. Com certeza, uma pessoa que mora ali perto, gente, ela tem que ter ali algum desconto ou não pagar, né? Porque é difícil. Eu lembro quando eu morava... cogitar em algumas cidades, se o carro for placa daquela cidade, quando era a placa brasileira, não a placa Mercosul, ele não pagaria pedágio. Agora tem que apresentar um comprovante de residência no nome, né? Quando eu morava em Portugal, tinha uma carteirinha de quem era morador. E aí eles não pagavam, sabe, de quem era de lá. Acho que isso seria válido, talvez. Se esquecer a carteirinha aí, ferrou, né? Mas os deputados ali lavaram a mão, né? E o TCU só vai falar alguma coisa disso em agosto. Então, até lá, a gente vai ficar meio no escuro como que vai acontecer esse novo pedágio. Deixa eu fazer só um comentário. Eu acho que tem, assim, formas de fazer as coisas. Tem uma forma inteligente, tem uma forma burra. Tem o jeito certo, tem o jeito errado. O professor citou ali a questão de São Paulo, acho que é um belíssimo exemplo. Você tem estradas muito boas e você não paga caro no pedágio. Agora aqui no Paraná é feito de uma maneira burra e, na minha visão, uma maneira errada. Você pagava 20, 30, 25 reais pra andar numa pista muito ruim. Então, assim, se por um lado você tem uma pista muito boa, com pouco recurso, com pouco que você paga, como é que a gente vai pagar um monte e vai usar uma pista ruim? Eu fazia muito trecho até Foz do Iguaçu. Cara, era uma facada no rim, só de pedágio toda vez, pra uma pista que não era duplicada. Ô, Vitor, só uma Mas o curiosidade. Paraná tem embutido um fator preponderante. É a propina para os políticos? Chama-se corrupção. Não, por isso que eu tô falando, tem um jeito certo e tem um jeito errado, né? Corrupção. Assim, é por isso que eu falo, eu não acho ruim o pedágio, eu não me importo em pagar um preço justo para andar numa boa rodovia. O problema é quando você paga muito para uma rodovia horrível, como era o caso aqui do Paraná, E em a sua de maioria. São Paulo mesmo, daqui para São Paulo, o professor tá certo, é um tapete, tudo pista dupla. Não, fica e daí, preso, eu queria até, antes de passar pro Lanza, é muito legal, porque quando você tá saindo aqui, por exemplo, vou visitar meus pais em Araçatuba, eu tenho que passar ali por Presidente Prudente, ali na PR-317,
que é tudo esburacada, quando você tá chegando, voltando, você passou a ponte, tá no estado de São Paulo, virou um tapete. Virou. E aqui tá tudo esburacado. Só que daí, o governo, ele me coloca um outdoor falando assim, bem-vindo ao Paraná, o estado mais moderno do Brasil. E daí, você fica você fica lá naquele... Daí, Quase perdendo a roda do carro. Perde a roda do carro e de tempos em tempos ali, coloca um pauzinho de café que bateu a chuva, já colou tudo, tá tudo os buracos de novo, né? Pode falar, o Lanza. Não, só queria falar que em 2020 fiz uma viagem pra Brasília de carro. Curiosamente, de pedágio de Maringá a Brasília, são acho que 8 ou 9 praças, nenhuma no Paraná, saiu um total de R$57. Tudo, a ida. Enquanto de Maringá a Curitiba, que eram cerca de 5 a 6 praças, dava mais ou menos R$200. Meu Deus. Então, assim, a diferença é gritante. Então, você rodar 1.200 quilômetros, Maringá, Brasília, R$57. Se você rodar cerca de 400 quilômetros, duzentão. Pelo amor de Deus, né? Aqui, quando a gente tá falando de pedágio no Paraná, R$50 é mais ou menos, o quê? 60 quilômetros? Ó, 57,13. Recordando aqui do valor.